Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que temos de mais precioso, que é uma porção da palavra de Deus. Primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que esse canal aqui tem um propósito, tem um objetivo claro e muito bem definido, que é de gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. E hoje nós estamos meditando e refletindo sobre o primeiro livro de Crônicas. Hoje a porção é um pouco maior, são 4 capítulos, e hoje a porção do dia é dos capítulos 20 ao 23. Tem muito conteúdo, então vamos começar aqui sobre a introdução da leitura de hoje. Hoje nós veremos os últimos anos do rei Davi, onde ele vence muitas batalhas, mas também enfrenta erros, e principalmente dedica-se a preparação de todas as coisas para a construção do templo de Deus. É um trecho rico de muitas lições sobre liderança, humildade, arrependimento e visão espiritual. Vamos juntos aprender com a vida de um homem que era chamado segundo o coração de Deus. Então vamos lá, no capítulo 20 começa com Israel em guerra contra os amonitas. Davi mais uma vez vence seus inimigos e conquista Rabá, a capital dos amonitas. Há também menção de gigantes filisteus sendo derrotados por guerreiros israelitas. Olha aí os gigantes mais uma vez no caminho de Davi e caindo mais uma vez por terra. Homens como Sibecai e Elanã, entre outros citados. E a lição que fica aqui é que as batalhas continuam, mas Deus continua sempre presente ao lado dos seus filhos. Mesmo em seus últimos anos, Davi e seu povo experimentaram muitas vitórias. E isso nos lembra que enquanto estivermos com vida, sempre haverá lutas, mas também muitas vitórias em Deus. E já no capítulo 21, nós vemos um episódio muito marcante, pois aqui nós vemos Davi mandar contar o exército de Israel. À primeira vista nós olhamos e parece que é algo inofensivo, apenas levantar um censo militar, digamos assim. Mas Deus se ira muito com Davi. Isso por quê? Porque Deus sondou o coração de Davi e viu que ele estava confiando, levantando aqueles números, para confiar na quantidade do seu exército, ou seja, na força militar daquele período, e não confiando na aliança que ele tinha estabelecido com o Senhor. Joabe, o comandante, até tenta impedi-lo de fazer o censo, mas Davi insiste e o censo acaba sendo realizado. Deus então envia uma praga com juízo e 70 mil homens acabam morrendo. E Davi, ele acaba tendo uma visão profética, assim, os olhos dele se abrem e ele vê um anjo do Senhor pronto para destruir Jerusalém. Olha só, ele viu no mundo espiritual um ser espiritual, um anjo com uma espada gigantesca vindo para destruir toda Jerusalém, e a partir daí ele clama. Ele levanta um clamor, uma oração quebrantada e diz o seguinte nessa oração: fui eu quem pecou e agiu perversamente. O que fizeram estas ovelhas, Senhor meu Deus? Seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Ou seja, isso é uma atitude que revela muito o que está dentro do coração de Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque naquele momento ele se responsabiliza pelo mal que está vindo sobre o povo. Isso é incrível. Isso é um sinal de uma grande liderança, né? Somente grandes homens, eles têm a capacidade de se responsabilizar no momento que está vendo todo mundo se prejudicar e até naquele momento não tinha chego nada à sua casa. Então Deus manda o profeta Gade orientar a Davi a construir um altar na eira de Ornã, o Jebuseu, porque era exatamente até ali que tinha chego a praga do Senhor, né? Davi então compra o terreno, oferece sacrifícios e a praga acaba cessando, ou seja, Davi ali começa a se mover debaixo de obediência e aquela praga cessa. Lição que nós temos é de que até os grandes líderes eles acabam falhando, mas os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras lideranças acabam se arrependendo e voltam ao altar, que foi o caminho que Davi percorreu. E mais, Deus transforma lugares de juízo em lugares de adoração. Como assim, pastor? Porque é exatamente a eira de Ornã que Davi comprou ali para edificar um altar e oferecer sacrifícios, é que se tornaria o local do futuro templo que seria construído pelo seu filho Salomão. Olha que coisa incrível.
né? Quer dizer, está vindo um juízo, o juízo cessa a partir de um arrependimento, de um quebrantamento, de uma obediência, e é a partir daquele lugar, daquela geografia estabelecido o templo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, isso realmente é surpreendente. E o capítulo 22, ele começa a revelar mais uma porção do coração de Davi, pois ele já entendia que ele não seria o construtor do templo, mas mesmo assim que seria apenas o seu filho, Salomão. Mesmo com essa ordem, ou seja, eu não vou conseguir concretizar algo. Mesmo assim, Davi não cruza os braços. Olha só a intenção do coração de Davi. Ele começa uma grande preparação, uma grande movimentação, queridos, que nós vamos ver aqui nesse capítulo 22 de 1 Crônica. Nós entendemos, sim, foi Salomão que construiu o templo, mas praticamente tudo já estava pronto. Davi ele já tinha toda a matéria-prima, ele já tinha feito a planta, ele já tinha feito toda planejamento para a construção daquele templo. Olha que coisa incrível. E mesmo ele não colocando a mão, mesmo ele não conseguindo, vamos dizer assim, a glória de construir o templo de Deus, mesmo assim ele se moveu, trabalhou incansavelmente, mesmo que, vamos dizer assim, essa honra, essa glória viesse a recair sobre os ombros de outro homem que era seu filho Salomão. Isso revela mais um pouco da porção do coração de Davi, que é realmente impressionante. Então, ele começa uma grande preparação. Ele junta pedras, ouro, prata, madeira, ferro. Ele organiza os trabalhadores, as escalas dos trabalhadores e também dá instruções espirituais para que Salomão siga nessa empreitada. Diz o seguinte, o versículo 11: Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, para que você prospere e construa a casa do Senhor, seu Deus. Olha que palavra maravilhosa, Davi encorajando o seu filho, encorajando a próxima geração. Davi sonhava em construir um templo, mas aceitou o plano de Deus com alegria, mesmo ele sendo embarreirado de construir o templo. E colocou-se como alguém que prepara o caminho para a próxima geração. Isso daqui é uma prefiguração, aqui que nós vemos entre Davi e Salomão, uma prefiguração clara entre João Batista e o povo de Israel mais adiante. Sim, porque João Batista preparou o caminho para a pregação de Jesus. E aqui nós vemos Davi preparando todas as coisas para a construção do templo por Salomão. Então isso é um princípio muito poderoso, né? A gente se mover sabendo que a gente, assim como Abraão peregrinou no deserto e sabia que não ia conquistar a terra prometida, mesmo assim ele continuou peregrinando para que o plano de Deus se cumprisse. Isso é maravilhoso, isso faz parte de uma, vamos dizer assim, de uma qualidade dos grandes homens de Deus. Isso é impressionante. E para o capítulo 23, a última porção de hoje, nós vemos ali Davi já com a idade avançada, ele começa a passar o trono para o seu filho Salomão. Mas antes disso, ele organiza o serviço dos levitas no templo, quer dizer, ele organiza tudo, né? Tudo para construir o templo, a forma de culto, ele prepara o coração de Salomão para ser rei. Então ele vai estabelecendo ali na questão do tabernáculo ainda os turnos de culto, de oração, define tarefas como supervisão dos utensílios, cânticos e ofertas e delega a responsabilidade para que tudo funcione de forma santa e sempre ordenada. Davi entende que servir a Deus exige ordem, dedicação e preparo. Ele quer que o templo seja um lugar de honra ao Senhor, com cada um cumprindo seu papel sempre com zelo e com muita excelência. A lição aqui é que a obra de Deus exige sempre planejamento e pessoas comprometidas. Davi nos ensina que a verdadeira liderança é aquela que prepara os outros para continuarem a missão que ele já está fazendo, entende? O verdadeiro líder é esse, que prepara outros para que permaneçam dentro da missão de Deus. E antes de finalizarmos a porção de hoje, eu gostaria de compartilhar ao seu coração mais 4 lições centrais que nós podemos extrair desses 4 capítulos que acabamos de meditar. Vamos lá. Primeiro ponto é: confiar em números ao invés de Deus sempre vai nos afastar da fé. Isso vale para tudo na sua vida. Ou seja, principalmente vida financeira. Você está passando um aperto financeiro, você está passando dificuldade financeira e você confia o quê? Você confia no seu salário, no seu trabalho? Essa é a sua confiança em números, em coisas materiais e naturais? Então isso vai acabar, ao longo da sua caminhada, te asfixiando a sua fé. Você precisa confiar em Deus, buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas em fé em Cristo Jesus. Segundo ponto, o arrependimento sincero
restaura o relacionamento com o Senhor. Davi, ele cometeu um equívoco, ele não tinha que ter colocado seu coração na sua força militar, no tamanho do seu exército. Ali ele cometeu uma loucura contra a aliança estabelecida com o Senhor. Mas ele se arrependeu a tempo e, apesar de ter gerado morte, destruição ali em Jerusalém, essa destruição acabou cessando por causa do arrependimento. Então hoje, se há um caminho mau na sua vida, o primeiro passo é você se arrepender para que Deus derrame a graça, a misericórdia e a glória dele sobre a sua vida. Terceiro ponto, mesmo quando não somos escolhidos para realizar algo, podemos preparar o caminho. Esse é, assim, um princípio poderosíssimo, ok? João Batista fez isso, Abraão fez isso, Davi fez isso, e Deus te chama para que você faça isso também. Ah, pastor, mas eu já estou numa idade avançada. Ok, então talvez você não vai chegar a lugares mais assim distantes, né? Você não vai construir grandes coisas, mas talvez você pode preparar o coração dos seus filhos naturais ou filhos espirituais para que ele alcance lugares mais distantes, lugares mais excelentes. Então tenha isso dentro do seu coração. E quarto e último ponto que eu gostaria de derramar na sua vida é de que a organização espiritual também é uma forma de adoração. Fazer tudo com excelência, com zelo, é uma expressão de adoração àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. E aí, mais uma vez eu te pergunto, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim, o conteúdo de hoje foi incrível. Organização do templo, mais vitórias de Davi, coração aquebrantado de Davi, nós aprendemos muitos princípios. Então, meu irmão, se você entende que esse vídeo edificou a sua vida, o seu coração, por favor, eu te peço humildemente, curte, comenta, compartilha, segue o canal para que esse conteúdo se torne mais relevante a mais corações. Chegou o momento agora de me despedir de vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!